pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, vocês podem notar que eu estou num ambiente diferente, né, dos últimos vídeos. Eu decidi gravar hoje aqui no trabalho, né? Aproveitei que deu uma folga aqui no plantão. Para quem não sabe, eu trabalho como fotógrafo criminal, né? Faço isso há 7 anos e meio e tiro plantões de 24 horas, né? Entro no dia e saio no outro dia. Mas enfim, hoje foi um dia meio corrido, decidi agora gravar o vídeo porque deu uma acalmada aqui no plantão. Espero que enquanto eu gravo esse vídeo não dê ocorrências, né? Mas enfim, o tema de hoje não é sobre o trabalho. Hoje eu vou falar sobre o processo até eu chegar e fazer o laudo, o diagnóstico e tal. Como que foi esse processo, como que isso aconteceu, né? Isso até vai complementar o primeiro vídeo, que é sobre o laudo que eu fiz, né? Enquanto eu pensava um pouco sobre como eu ia fazer esse vídeo, né? Eu acabei chegando à conclusão que seria interessante dividir ele em 3 partes. A primeira parte é um ceticismo barra ignorância do assunto, né? Depois de um tempo eu entrei numa fase que a gente pode chamar de abertura de possibilidade. Então eu comecei, tá, ok, vamos pensar sobre isso, né? Então assim, eu estava muito fechado, já me abri um pouquinho. E a terceira fase eu vou chamar de pré-aceitação. Por que pré-aceitação? A aceitação veio oficialmente com o laudo, né? Então eu vou colocar como essa terceira parte como pré-aceitação, tá? Bom, sem mais enrolações, a primeira parte, como eu falei, ceticismo barra ignorância, né? Tudo começou basicamente com a minha esposa desconfiando. Ela foi a primeira pessoa a desconfiar sobre isso. A gente está uns 3 anos e meio junto, né, de relacionamento, e no início do namoro eu sempre fui já muito bem recebido pelos pais dela, né? Eles me acolheram como se fosse um filho deles, de verdade. Não tenho o que reclamar deles. E desde o início eu me senti muito bem lá. Eu me senti muito à vontade lá, né? Então almoçava, jantava, tomava banho lá, até dormia lá, né? E nesses encontros, nessas visitas, eu constantemente reclamava para minha esposa, né, minha namorada na época, que o barulho que eles faziam com o garfo, com os talheres no prato, ficava na minha cabeça. Aquele barulho ficava ecoando na minha cabeça. Então começou a ter uma reclamação da minha parte, né? E ela notou isso na cabeça dela. Ela já pegou, começou a notar, observou isso, né? Mas beleza. Aí comecei a outras vezes reclamar disso também, tudo mais, né? Principalmente com ela. E ela foi anotando essas pequenas reclamações, né? Então teve isso, aí teve outra coisa ali, outra coisa aqui. Por exemplo, barulho na família dela, eles falam relativamente alto, né? Quando eles estão reunidos em família, em mais familiares, eles falam alto. Aquilo também me incomodava muito, entendeu? Eu gostava de estar no ambiente, eu gostava de estar com eles, não me incomodava eles não me incomodam. Mas o som, né, o estímulo sonoro era muito alto, era incômodo. Aí ela já foi também percebendo, né? Quando a gente se despedia, eu pedia para ela fazer beijos simétricos, né? Se ela me beijava aqui ou mais no canto da boca, eu pedia para beijar no outro canto também, ou na outra bochecha, ou até bem no meio, né? Aí ela começou a notar o negócio da simetria, né? O meu toque da simetria. Teve várias coisas que ela foi notando e anotando mentalmente, né? Que ela foi, pô, isso é interessante, né? Mas o principal foi essa questão, o que ficou mais na cabeça dela foi a questão do talher, né, no prato. Porque recentemente, né, na época recentemente, ela tinha visto um relato de um rapaz que ele tem autismo, que ele falava isso, né? Que os sons, determinados sons, ficavam ecoando na cabeça dele. E ele falou de um jeito que foi muito similar ao que eu falei. E aí, com o passar do tempo, ela foi revisitando outras coisas que eu também fui fazendo, né? Até antes dela notar isso, por exemplo, no primeiro encontro que a gente já teve, né? Eu já reiterei, já falei sobre a minha necessidade de ficar sozinho. Desde o começo do nosso namoro, eu sempre falei sobre a minha necessidade de ficar sozinho, que eu gosto pra caramba. Eu me sinto muito bem, é uma necessidade mesmo. Ficar sozinho, estar sozinho.
E ela sempre aceitou isso de uma forma muito legal, muito positiva, né? Ela nunca, né, levou pro lado pessoal achando que era pra ela, não. Eu sempre deixei claro que é uma coisa que me faz bem, sempre me fez bem, né? E eu tive essa questão de ser sincero desde o primeiro dia, né? E também a questão do incômodo, de olhar no olho das pessoas, né? Inclusive, no primeiro encontro que a gente teve, durante boa parte da conversa que a gente estava tendo lá, nosso encontro e tal, eu não olhava para ela. Eu lembro que eu olhava para o horizonte, tinha várias luzes da cidade assim, e eu focava lá. Às vezes nem olhava para ela, entendeu? Ela estava do lado assim, eu virava a cabeça e ficava olhando para o horizonte, falando e tal. Então essas coisas, ela foi observando, mas não foi falando por enquanto, né? Ela só foi ali anotando, né? Outra coisa também, quando algo sai do controle, assim, da previsibilidade, da rotina, do planejamento, o meu peito dói. Sabe quando você está tossindo e aquela tosse que dói o peito? Então, tem um aperto no meu peito, né? E eu reclamava isso para ela também, né? Quando uma coisa saía do planejamento do meu dia, assim, doía fisicamente mesmo, né? Que mais? Hiperfoco, questão do hiperfoco também, que ela foi notando. Quando tinha um assunto que eu focava nele ali, nossa, era só aquilo, entendeu? Então, teve um momento que ela juntou todas essas informações, essas observações e foi falando comigo, olha, aqui na nossa família a gente tem familiares e conhecidos que eles têm o autismo, né, diagnosticado e tudo mais e tal. E pelas coisas que você foi falando pra mim, apresentando, eu te observando, eu desconfio que você pode ter, né? Não estou diagnosticando você e tudo mais, tal, mas seria interessante a gente procurar um dia sobre isso, porque esses incômodos que você relata para mim, eles são incômodos que frequentemente pessoas que têm autismo, eles também têm, eles também relatam esses incômodos, né? E aí que começa a entrar a questão do ceticismo/ignorância. Primeiro porque eu nunca entrei no assunto para saber mais sobre, né? Aquela coisa meio que estereotipada, né, do autismo. E aí o meu ceticismo foi do tipo, não, isso é só o meu jeito, é só a forma como que eu vejo as coisas e tudo mais, mas não tem nada a ver com isso, né? E ela nunca insistiu, isso que é legal, ela nunca insistiu no tipo assim, não, você tá errado e tudo mais. Ela me apresentava, né, uma proposta e tudo mais e tal, eu falava que não e ela deixava quieto. Só que posteriormente, com novas reclamações, com novas né, questões que eu apresentava, ela falou, pô, tá vendo? Pense com carinho, né? Aquilo que eu te falei, será que não pode ser o autismo e tudo mais e tal? Inclusive, tem gente que acha que eu sou assim por causa do meu signo, né? Eu sou de Virgem, eu sou de Agosto. Mas me perdoa as pessoas que acreditam em signo, eu tendo a não acreditar, tá? Mas eu acho interessante quem domina o assunto, né? Eu acho legal quem domina. Mas enfim, eu passei muito tempo nessa fase aí, né? De não acreditar, de achar que é só o meu jeito, eu sempre fui assim, né? É só uma característica minha, como outra qualquer tal, né? E eu passei muito tempo assim, até porque eu sempre achei que muitas coisas que eu tenho, a maioria esmagadora das pessoas tem, entendeu? Então, eu não achei assim, isso aqui é uma coisa que eu tenho e que o fulano não tem. Não, todos esses incômodos, eu achei que a maioria esmagadora das pessoas tinham ele também, entendeu? Mas aí foi passando o tempo, a minha esposa, ela foi me apresentando não só oralmente alguns argumentos, mas ela começou a me introduzir também vendo vídeos, né, de canais especializados nisso. E, inclusive, eu quero mencionar aqui um canal muito bom, que foi o Luna Aba, tá? É um canal muito bom, recomendo muito. Ele me ajudou muito nessa fase, né? Passar da primeira fase do ceticismo e ignorância para a fase ali como se fosse uma abertura de mente, tá? Vou ouvir mais sobre isso aí com mais atenção. Então, os vídeos que ela foi apresentando foi muito importante para eu começar a prestar mais atenção, né? Porque eu era muito focado na parte de negar. Então eu comecei a voltar meus olhos mais para, vamos tentar ouvir mais, escutar mais. Já passei muito tempo falando que não. Vamos ver o que eles têm para falar, né? E claro, nesse meio tempo também,
os familiares dela também, da minha esposa, foram me conhecendo melhor, né? E os amigos de familiares e tal, pessoas que ou têm autismo, ou têm filhos autistas, tem pessoas que têm clinicamente, tá? São pessoas diagnosticadas com autismo e tal. Então, são pessoas que não são ignorantes barra leigas no assunto, tá? Essas pessoas também começaram a concordar com minha esposa. Pô, talvez o Diego também, né, possa ter alguma coisa ali, algum grau no autismo, ele pode estar dentro do espectro, sempre erro essa palavra. Enfim, e nesse meio tempo que eu fui assistindo esses vídeos e tudo mais, fui abrindo minha mente, eles também foram corroborando com minha esposa, né, de que eu posso ter alguma coisa assim. Aí tá, chegou numa fase que eu falei, pô, legal, não custa tentar, eu vou fazer o diagnóstico, né, mas nessa época aí eu já tava, né, financeiramente a gente não tinha como fazer. Tinha um carro para fazer, pegar um carro novo, tudo mais tal, aquelas coisas de básicas, né? Então foi postergando. Pô, legal, pode ter, mas agora não, porque, né, financeiramente a gente ainda tá meio apertado agora. Até que eu tive a oportunidade de conversar com uma psiquiatra, né, que a gente tinha conseguido um plano de saúde ali que encaixava no nosso orçamento e a conversa com a psiquiatra também cabia no nosso orçamento, né, o preço. E aí eu falei, vou lá, né, vou conversar com ela e tal. E aí eu fui, já conversei com ela, já, né, conversei tudo que eu queria conversar com ela de imediato, assim. A gente teve uma conversa muito bacana. Ela, inclusive, tem um filho autista, né? E as coisas que eu fui falando e tudo mais, ela chegou no final e falou, olha, eu não posso aplicar para você o teste, né? Eu não posso fazer o laudo. Mas tudo que você está apresentando aqui e tudo mais é muito característico de pessoa que está dentro do espectro autista. Então eu falei, pô, eu tenho que dar um jeito ali de conseguir esse laudo, né? Porque nessa fase já, né, até chegar nesse ponto de eu conversar com ela, eu já estava num momento de que eu via fazia muito sentido para mim, né? Tudo começava a fazer muito sentido, coisas que até então eu achava que eram, ou todo mundo tem, ou isso aí sei lá, é um jeito meu, ou isso aí não tem explicação, começava a se encaixar. Muita coisa fazia muito sentido, entendeu? Então eu comecei a querer fazer o teste, ter o laudo, sei lá, porque o meu principal intuito com o laudo em mãos é chegar e falar, pô, isso que eu tenho ali faz muito sentido e eu sei por quê. E esse começou a ser meu objetivo principal de procurar um diagnóstico e um profissional que possa, né, que tenha a habilidade e a capacidade de aplicar o teste. Foi aí que eu falei para ela, né, ó, financeiramente está apertado, mas ela foi lá e se prontificou de procurar para mim especialistas profissionais mesmo voltados para isso, que tenham um preço que encaixe melhor no orçamento. Obviamente, essas coisas não são baratas, elas não vão ser baratas. Mas dentro ali de comparações, a gente conseguiu achar uma profissional muito boa que tinha um preço que atendia ali nossas necessidades. Se a gente apertasse um pouco dali e tudo mais e tal, conseguia fazer. Eu já estava chegando no ponto que eu queria muito isso. Eu queria muito, mesmo que fosse negativa. Se fosse negativa, também já me traria uma resposta, né? Talvez ela me encaminhasse para outra coisa e tudo mais. Isso aqui não é autismo, mas pode ser isso aqui. Mas eu já queria essas respostas, né? Então, esse alívio, eu estava procurando esse alívio, talvez, né? Então, aí eu já estava começando a entrar nessa terceira fase, né? Que é a terceira fase ali da pré-aceitação. Foi aí que finalmente eu consegui, né, entrar em contato com a neuropsicóloga que aplicou o teste para mim. Ela é especialista nisso, né? Inclusive, eu até perguntei para ela, né? Existem pessoas que você aplica o teste que dá negativo? Ela falou que sim. Porque minha preocupação era que, pô, sei lá, ela aplica para todo mundo e dá positivo, sabe? E ela falou, não, tem pessoas que eu aplico aqui que dá negativo, né? E aí não foi no meu caso, né? Mas enfim. Inclusive, eu queria falar uma coisa muito curiosa, que no primeiro, a gente marcou, né? A primeira consulta,
ela não é já o teste, né? É para conhecer a pessoa e tudo mais. A partir do segundo encontro que começam os testes. Mas nesse primeiro encontro, inclusive, eu tive uma crise. Por quê? Quando eu fui marcar, conhecer ela e tudo mais, de marcar, olha, eu quero fazer o teste, né, no dia X, eles falaram um valor determinado. Quando chegou na data para ir lá, né, e fazer o pagamento, já era outro o valor. Então era um valor mais caro. E eu tive uma crise, não porque é mais caro, porque o valor, eu estava indo com um valor na cabeça, certo? Ah, não importa se é 50 reais, 20 reais a mais, sei lá. O fato daquilo não ser o previsto, pra mim, me tira. Eu fico com dor no peito, fico com aperto no peito, tem uma queimação, né? Me dá vontade de chorar. E naquele dia, eu passei por isso, porque eu fui pagar, né? Obviamente expliquei que eu ia pagar o valor que foi acordado e ficou assim mesmo, mas aquilo já me destabilizou porque não era o previsto. Aí quando eu cheguei para conhecer ela, cumprimentei ela já cheguei chorando, porque aquilo emocionalmente para mim é muito pesado, né? Essas pequenas coisas. E não são coisas que tem que sair muito do trilho. Às vezes é uma coisinha aqui que já é diferente, que já me desperta essa vontade de chorar, essa angústia. Nossa, dá uma crise, né? E aí foi isso, a gente comecei a fazer os testes, né? E no período de um mês mais ou menos, eu fui indo lá no consultório dela, aplicou os testes, né? E cada vez mais pra mim, eu tinha certeza que ia dar positivo, tá? Isso não quer dizer que você vai enviesado. É porque, como eu disse, muita coisa fez muito sentido quando eu comecei a abrir a minha cabeça dessa possibilidade, entendeu? Era tanta coisa fazendo sentido ao mesmo tempo que uma negativa ia ser uma zebra, praticamente, né? Mas enfim, aí a gente foi finalmente pegar o diagnóstico, fui com minha esposa, e aí, assim, todo mundo ficou com cara de zero surpresa, né? Porque é o que eu falei, é muita coisa fazendo sentido ao mesmo tempo, muita coisa. E é por isso que eu agradeço muito a minha esposa, eu agradeço a família dela muito, né, no geral, assim, porque é graças a eles, eu tive outros relacionamentos e tudo mais e tal, mas essas características minhas muitas vezes foram subjugadas pelas pessoas. A minha esposa foi a primeira pessoa a olhar essas características minhas, anotar, observar e pensar, pô, isso aí pode ser tal coisa. E ela me ajudou a encontrar um porquê disso tudo, né? Ela nunca me julgou, ela sempre me ajudou muito, né? Então ela tem uma contribuição enorme para isso tudo. Ela é a principal fonte, né, do motivo do porquê isso tudo acontecer. Eu agradeço ela muito, muito, de verdade. Ela, a família dela, tá. E é isso, galera. Basicamente foi assim que até eu chegar meu diagnóstico, meu laudo, né? Esse foi o caminho que eu percorri. Como eu disse, não foi do dia pra noite, né? Isso começou basicamente no início do relacionamento, tal, e foi culminar no laudo que eu peguei em abril desse ano. Então pensa, foram 3 anos de processo, entendeu? Não foi uma coisa que ela me apresentou e eu já aceitei, não. Foi uma coisa demorada. E é isso, basicamente foi assim que aconteceu. Ainda estamos no processo, tá? Como eu disse no outro vídeo, não é só pegar o diagnóstico, não é só ter um laudo em mãos, está tudo magicamente resolvido. Existem processos e mais processos e tudo mais, até porque a gente passa a vida inteira, né, achando que é só o jeitinho, é só uma característica, é só o jeito de ser, né? E aí você vai ter que reencaixar tudo para fazer sentido, né? Mas é isso, está sendo um processo muito bom, de verdade, muito bom e necessário. Sinto que eu estou um ano muito bom, muito positivo e muito feliz de auto-reconhecimento, assim, autodescoberta. E é isso. Basicamente esse vídeo é para isso, né? Para falar sobre essa caminhada que ainda está em evolução. E em outros vídeos eu falo mais sobre outras coisas também, crises, o toque, tá bom? Qualquer coisa, se vocês quiserem, vocês respondem no comentário, vocês falam que eu vou responder, né? Por enquanto eu não respondi, mas eu vou responder. E se você curtiu, você curte aí o vídeo, compartilha com o familiar, com os amigos, tá bom? E é isso, galera. E se inscreve, tá bom? E até a próxima. Tchau!